Meus prezados amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de iniciar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre Jesus à luz do Espiritismo. E vamos tomar um caminho diferente do que estávamos tomando até agora. Vamos analisar o Evangelho de Mateus na íntegra. Mas nós vamos começar o nosso estudo a partir de uma análise da personalidade da mãe de Jesus. Quem foi Maria? Quem foi esse espírito iluminado que recebeu a missão de ser a mãe de Jesus aqui no planeta Terra? Muito pouco se sabe da origem de Maria, mas existe um evangelho apócrifo. É considerado apócrifo porque não foi aceito como um evangelho a ser contido na Bíblia. Vários evangelhos foram escritos, mas a igreja selecionou os 4 que foram incluídos na Bíblia. Os demais foram rejeitados. Por isso são considerados apócrifos. E neste evangelho, que é o evangelho de Tomé, relata a seguinte história sobre Maria: que existia um judeu de muitas posses chamado Joaquim, e ele era casado com uma mulher chamada Ana. Joaquim fazia muitas oferendas ao templo e doações às pessoas pobres, mas ele não tinha filhos. Um dia, um sacerdote de nome Rubem impediu Joaquim de continuar fazendo suas doações ao templo, porque por não ter filhos, ele era considerado um ser não abençoado por Deus. E conta-se que Joaquim se retirou dali para uma montanha e passou a orar dia e noite, sem se alimentar, dizendo para Deus que só retornaria ao lar se Deus o abençoasse com um filho. Sua esposa Ana, em casa, sem saber o que tinha acontecido com o marido, chorava e se lamentava por não saber o que tinha acontecido com o marido e lamentando a sua esterilidade. Em um desdobramento mediúnico, Ana recebeu a mensagem de 2 espíritos que vieram visitá-la e disseram a ela que não se preocupasse, porque Deus havia ouvido suas preces e ela teria então o seu filho e que este filho seria reconhecido por toda a humanidade. Joaquim, por sua vez, retirado na montanha, recebeu a visita dos mesmos espíritos que disseram a ele que retornasse, porque as suas orações tinham sido atendidas e ele teria o seu amado filho. Passado alguns dias, Ana fica grávida e dá à luz uma menina, na qual colocou o nome de Maria. Aos 3 anos de idade, como era de costume na época, Maria foi levada e entregue aos sacerdotes do templo para ser educada. Ali permaneceu até os 12 anos, quando deveria ser entregue aos seus pais. Acontece que nesse tempo, os seus pais haviam morrido e Maria não tinha para onde ir. Os sacerdotes convocaram os viúvos da época e escolheram José, que já era um homem idoso, para que cuidasse de Maria. E com base nessas informações, sabemos então que Maria se casou aos 12 anos. Maria era uma dona de casa judia que morava na vila de Nazaré, na Galileia, povoado colonizado pelos romanos. Criava galinhas no fundo do quintal e acordava com o barulho delas ainda de madrugada para iniciar suas atividades domésticas. Assim era a vida de todas as mulheres judias daquela época. Vivia em condições muito simples. Dormia em uma esteira, num chão de terra batida sobre a palha, numa casa que cheirava a óleo queimado, proveniente de uma lamparina que ela mantinha acesa, acomodada em uma cavidade na parede. Vestia o mesmo traje independente da ocasião, uma túnica de linho com a qual realizava seus afazeres ou saía para alguma atividade, sem esquecer de colocar o véu em respeito ao marido. Era uma mãe zelosa e dedicada, que sempre tentou manter o filho próximo de si. Durante a infância, gostava que o garoto ajudasse o pai, José, na oficina. Caso não houvesse trabalho, ela recrutava a criança para ajudar nas tarefas domésticas, como fazer farinha de cevada, buscar água na fonte e limpar a casa, que só tinha um cômodo. Como esposa, era uma mulher submissa, como todas de sua época.
Casou-se aos 12 anos com José, um carpinteiro muito mais velho do que ela. Acordava mais cedo do que ele para fazer seu ritual diário de higiene. Esfregar o rosto e cabelos com óleo e fazer tranças no cabelo. Mas fazia de tudo para não incomodá-lo com seu barulho. Quando finalmente ele despertava, dobrava a esteira onde ele havia dormido e aguardava, silenciosa, o marido fazer as orações com Jesus, ritual que costumava demorar cerca de 20 minutos. Era tudo calculado para não atrasar a primeira refeição do dia, um pão com legumes ou peixe. No almoço, estendia a esteira para que o marido e filho se sentassem, mas não se alimentava com eles. Ficava em pé esperando. Esteve ao lado de José durante toda a vida dele, mas estudiosos presumem que ele tenha morrido bem antes dela e nem tenha presenciado as pregações do filho. Apesar do comportamento doce e generoso que ela demonstrou ter desde a infância, que a acompanhou durante toda a sua vida, Maria também foi uma mulher atuante e participativa. Quando Jesus, aos 30 anos, decidiu sair em pregação e revelar ao povo que era o Filho de Deus, ela continuou muito próxima dele. Costumava dar conselhos e broncas, mas também tratava de estimulá-lo nos momentos difíceis quando ele desanimava, sentia medo ou dor. Ela acreditava piamente em tudo que ele falava e queria ajudá-lo em sua missão. Unanimidade entre os estudos dos evangelhos canônicos e apócrifos, dos levantamentos históricos e das pesquisas acadêmicas é a percepção simultânea de grandeza e humildade da personalidade de Maria. E é na descrição de seu cotidiano prosaico que reside toda a riqueza dessa figura religiosa e histórica. Era uma mãe na sua plenitude, como todas as outras mulheres do povo. Permaneceu ao lado do filho quando ele agonizou na cruz e continuou fiel às suas palavras, sem temer as perseguições. Era tão importante e respeitada entre os primeiros cristãos que estava presente no dia do Pentecostes, ao lado dos apóstolos, nesta que é considerada oficialmente como data do início do cristianismo. Não se sabe por quanto tempo Maria viveu, nem quando e onde ela desencarnou. Mas nós espíritas sabemos que Maria de Nazaré é a criadora de uma instituição mundial chamada Legião dos Servos de Maria. Uma das primeiras referências a esta instituição está no livro Memórias de um Suicida, escrito por Ivone Pereira, onde o escritor português Camilo Castelo Branco, um dos mais importantes escritores portugueses do século XVIII, que após descobrir-se portador de uma cegueira, suicidou-se dando um tiro na têmpora direita. Passado algum tempo, ele descreve, através da mediunidade de Ivone Pereira, a sua saga no plano espiritual de sofrimentos inenarráveis, por um longo tempo, esperando pacientemente que o seu perispírito livrasse das energias destrutivas a ele agregadas pelo ato do suicídio. Mas mesmo em seus sofrimentos mais terríveis, ele destaca a proteção dos legionários servos de Maria, destacando ainda que a condição dos suicidas, por ser uma das mais terríveis e inimagináveis provações de sofrimentos, que esta categoria de espíritos sofredores só poderiam ser devidamente assistidos pelo imensurável amor de Maria de Nazaré, a nossa mãe essencial. Então, para nós, se destaca a pequena Maria, aos 3 anos de idade, aos 12 anos, se casando com um homem mais velho, recebendo a missão de ser a mãe do espírito mais evoluído deste orbe planetário, na sua singeleza e simplicidade, tendo a responsabilidade de cuidar de um filho diferente, genial, com ideias renovadoras, onde, dado as condições da época, ela não podia esquecer que seu filho iria crescer, mas que, ao ter coragem para enfrentar as injunções políticas e religiosas de sua época, pautadas pela ignorância extrema, só poderia trazer muito sofrimento para ele e, consequentemente, para ela. E não podemos deixar de ver ela procurando seu filho aos 12 anos, no templo, perdido no meio da multidão e encontrando ele
encantando os sacerdotes, aqueles mesmos que no futuro iriam condená-lo à morte, por ser capaz de ter ideias que enfrentavam a ignorância e a maldade daquele tempo. Por isso, para nós espíritas, Maria de Nazaré é o ser angélico, o espírito angélico, encarregado de receber Jesus como seu filho, de encaminhá-lo para a vida, para que ele pudesse ter o tempo necessário de transformar-se numa grande e morredora ideia de transformação da humanidade, através da sua trajetória de percorrer um caminho, de descrever o Evangelho, o caminho, na esperança de conduzir a todos nós para um dia sermos aquilo que ele e ela, a nossa mãe essencial, esperam de nós. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like e inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado.